Está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B, o seguinte: O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Meu irmão, minha irmã, o estudo sobre o conhecimento de Deus não é apenas a busca mais significativa e mais autêntica da vida, não. É também a busca mais benéfica para a vida de qualquer ser humano. Nada beneficiará mais a sua vida cotidiana do que o conhecimento de Deus. É por isso que Daniel diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel era prisioneiro na Babilônia, uma nação pagã que foi entregue aos medos e persas. Daniel foi constantemente oprimido, defraudado, mas disse: o povo que conhece ao seu Deus, mesmo diante de uma situação difícil, saberá dar os passos certos ao confrontar-se com as questões da vida. O conhecimento de Deus gera confiança. O conhecimento de Deus nos dá a capacidade para tomar as decisões certas nas situações adversas que a vida nos apresenta. As pessoas que conheceram o seu Deus foram fortes, e as que conhecem hoje se tornarão fortes também. Elas terão a confiança e a capacidade de fazer as coisas certas. O problema hoje com as pessoas que querem corrigir a ordem social ou política, que querem mudar isto e consertar aquilo, é que apesar de quererem fazer coisas boas, não sabem como. Mas as pessoas que conhecem a Deus serão fortes, avançarão com confiança e agirão com determinação. O conhecimento de Deus não é passivo, não é algo que se faça na posição de um observador. Ele realmente o liberta para fazer alguma coisa, mas para fazer a coisa certa. Estou dizendo que quando você conhece a Deus, pode confiar em seu método. Você não tem de recuar e avançar e ser inconsistente, entrando ou saindo, descer e subir, para estar de acordo com o que todos pensam. Não. O mundo está cheio de ideias, mas as pessoas que conhecem o seu Deus podem permanecer firmes, ser confiantes, não precisam esquivar-se e, na hora certa, devem agir com determinação. Mas apenas o conhecimento de Deus produz esse tipo de confiança nos acontecimentos da vida. No início do livro do profeta Daniel, seus amigos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, são jogados na fornalha de fogo ardente. Os soldados babilônios disseram aos 3 homens: Vejam, se vocês não mudarem de opinião e não se curvarem e adorarem diante da imagem de Nabucodonosor, se vocês não se inclinarem, vocês serão queimados na fornalha com fogo ardente. Mas os 3 homens conheciam seu Deus. Por isso responderam a Nabucodonosor. Está em Daniel capítulo 3, versículo 16, onde eles disseram: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Em outras palavras, aqueles jovens estavam dizendo: Não vamos perder tempo discutindo isso. Sabemos que você é o rei e o comandante do exército que pode acabar conosco, literalmente, e tornar a nossa vida realmente difícil. Mas queremos lhe dizer também uma coisa: o Deus a quem servimos nos protegerá. Esses rapazes estavam falando com um líder impenitente, a maior autoridade política daquela época. Quando você conhece a Deus, sente-se forte o suficiente, mesmo diante da autoridade que for. Embora respeite a posição
dessa autoridade, porque Deus o quer, não teria nenhuma dificuldade em dizer que ele está errado a respeito de algo, porque Deus assim o disse. Sabe por quê? Porque quando conhecemos a Deus, podemos ser fortes, podemos ter confiança, mas com essa força e confiança vem a devida humildade. Afinal de contas, estamos transmitindo simplesmente o que Deus disse e não as nossas próprias ideias. Por isso, aqueles 3 jovens hebreus disseram a Nabucodonosor, no versículo 17 do capítulo 3 do livro de Daniel: o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Ou seja, eles sabiam disso porque haviam estudado a respeito de Moisés e do Mar Vermelho. Eles imaginavam que qualquer Deus que pode abrir o Mar Vermelho poderia também pegar um pouquinho de água e acabar com o fogo de Nabucodonosor. Eles conheciam o seu Deus, por isso foram fortes e agiram, e Deus honrou os seus atos. Muitas pessoas são fracas espiritualmente porque não conhecem a Deus e não sabem o que é certo. Há homens que não conseguem dirigir a sua família porque não têm a coragem divina para assumir o método bíblico, que também são fracas espiritualmente, não têm a coragem divina para crer que Deus pode fazer mais para transformar os homens através de esposas humildes do que elas podem fazer com as suas palavras. O conhecimento de Deus oferece segurança para a vida. O Salmo 46, versículos 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O salmista diz que mesmo quando terremotos abalam as coisas, os que conhecem a Deus terão coragem, estarão seguros. Quando a terra sob seus pés começa a tremer, não há muita coisa ao redor em que se apoiar. Pergunte às pessoas que sobreviveram a um terremoto. Então, o conhecimento de Deus é muito importante para a nossa vida. O conhecimento de Deus, além de dar segurança, concede também algo que é extremamente essencial para a vida de alguém bem-sucedido. Concede sabedoria. O apóstolo Paulo ora em Efésios 1:17 dessa forma: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria é uma visão espiritual com aplicação terrena. Esse é o verdadeiro sentido da palavra sabedoria, biblicamente falando. Uma visão espiritual com aplicação secular, terrena. É a capacidade de saber o que Deus deseja e o conhecimento para aplicá-lo onde você se encontrar. A sabedoria está para a verdade, assim como o sapato está para o pé. Sabedoria significa a capacidade de assumir uma perspectiva divina, espiritual, e transformá-la em uma aplicação terrena, prática. Sabedoria é aplicar a verdade bíblica à nossa vida. O apóstolo Paulo diz que o conhecimento de Deus gera sabedoria. Em Provérbios 9, versículo 10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Salomão diz que Deus lhe mostrará como viver sabiamente. Muitas pessoas adquirem conhecimento pelo estudo, mas não têm bom senso. Muitas pessoas são espertas, até mesmo brilhantes. Têm apenas notas 10 no boletim, mas na vida prática vão de fracasso em fracasso. Não é uma questão de falta de informação, mas simplesmente de sabedoria,
de capacidade para aplicar o conhecimento que temos na vida prática. Mas o conhecimento de Deus pode levar à sabedoria. Dizem os provérbios, a capacidade de tomar as decisões certas na vida. O apóstolo Pedro diz que o conhecimento de Deus pode dar a você uma vida bem ordenada, bem organizada. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O apóstolo Pedro está dizendo que o conhecimento de Deus nos dará graça, paz, poder. O que mais nós poderíamos querer? Uma vida de graça, de paz e divinamente poderosa é uma vida realmente boa, bem-sucedida, vitoriosa. É uma vida bem ordenada, organizada. Mas o apóstolo Pedro diz que isso se consegue apenas pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Quando Deus toca em nós, não apenas quando nós nos tornamos mais conscientes dele, não apenas quando recebemos mais informações a respeito dele, mas quando ele toca em nós. Ele nos concede a graça, nos concede também a paz e o poder em tudo, para tudo quanto formos empreender na nossa vida. Não é apenas isso, mas se de fato você permitir que Deus opere em sua vida, se você permitir que Ele transforme a sua vida, você crescerá espiritualmente. Em Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, são 2 versículos que vale a pena ser memorizados por todos nós. Colossenses 1, versículos 9 e 10, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que o conhecimento de Deus modificará a sua maneira de andar. Há um hino evangélico que diz assim: olhei para as minhas mãos, elas pareciam novas. Olhei para os meus pés e eles também pareciam. É disso que esses versículos estão falando. Quando você conhece Deus, anda de maneira diferente. Você se move de maneira diferente, age de maneira diferente, pensa de maneira diferente. Sabe por quê? Porque você está em pleno do conhecimento de Deus. Você está com Ele, Ele está em você, e com Ele vem o conhecimento de sua vontade, e isso transforma a sua vida. Quando Deus transforma a sua vida, você passa a produzir o fruto espiritual. Esse fruto tem 2 características. Primeiro, ele sempre reflete o caráter da árvore da qual faz parte. Entendeu? Quando você produz o fruto do Espírito, começa a parecer com Cristo. A segunda coisa é que o fruto não nasce sem um motivo. Na verdade, o fruto nasce sempre para alguém dar uma mordida, para experimentá-lo, para saboreá-lo, para se alegrar, para se satisfazer com a delícia daquele fruto. Quando você começar a dar fruto, outras pessoas vão querer experimentar a sua vida, meu irmão. Pense nisso. Outras pessoas vão querer ser parecidas com você. Sabe por quê? Porque você será uma pessoa produtiva para os propósitos de Deus. E isso se resume na seguinte frase:
crescimento espiritual abundante e permanente. É esse o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e guarde e proteja a sua família. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.